Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos reunião ordinária. E na 32ª reunião ordinária, o vereador Paulo Gaspar protocolou o pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Um total de 30 parlamentares assinou o documento, que já havia atingido as 11 assinaturas necessárias para a abertura de CPI na semana passada. Hoje a gente protocolou, na próxima sessão, como diz o regimento interno, é instaurada a CPI. Vai ser feito um sorteio com a presença de todos os vereadores, então vai ser sorteado um papelzinho lá com o nome de cada um. Eu, como sou proponente, sou o presidente da CPI e vão ser eleitos mais 6 membros. Após isso, vai ser feito a escolha do relator, que ficará encarregado de fazer o relatório final dos trabalhos da CPI, que tem duração até 90 dias. O documento de criação da CPI entrará no emendário da próxima reunião ordinária para que seja dado conhecimento oficial ao plenário. E no mesmo dia serão definidos os membros da comissão. De acordo com o regimento interno, não podem participar da CPI a atual presidente e o primeiro e o segundo secretários da mesa. Na primeira reunião, adotado o roteiro de trabalho, se inicia a contagem do prazo de 90 dias corridos para o fim das atividades, prorrogáveis por uma única vez por igual período. A premissa maior de um vereador é fiscalizar, seja o projeto, seja o Poder Executivo ou o Legislativo, e a gente soube que teve uma operação no GAECO na casa. Essa casa não poderia se furtar dessa obrigação de investigar. Não significa que nós vamos condenar, porque isso já seria um segundo passo, né? Se houver, por exemplo, no final dos trabalhos, um relatório que realmente é incriminatório, aí será colocado a votação desse relatório, que poderá eventualmente cassar o mandato do presidente Zé Carlos, que está afastado por 30 dias. E o sorteio deve acontecer na reunião ordinária desta quarta-feira, de número 33. A gente lembra que ele é feito por bancada, ou seja, assim que um partido é sorteado, ele então escolhe o vereador daquele partido que vai participar da CPI, caso tenha interesse. E essa vaga estará preenchida e as demais vão para outras siglas. No total, há 18 bancadas distintas na casa, das quais 17 já participam do sorteio, uma vez que o Novo já tem a vaga garantida na presidência, inclusive dessa CPI, por ser o vereador Paulo Gaspar, o propositor da Comissão Parlamentar de Inquérito. E a gente continua falando sobre a 32ª reunião ordinária, agora sobre aqueles projetos que estavam na pauta para serem discutidos e votados. E a gente começa falando de autoria do vereador Carlinhos Camelot. A proposta foi aprovada em primeira discussão e é sobre a validade por prazo indeterminado, no âmbito do município de Campinas, dos laudos médicos e dos laudos médico-periciais que atestam o TEA, o transtorno do espectro autista. O autor falou da importância da matéria. Ou ela valida ou ela paga um particular para a pessoa poder dar essa validação para ela. E o que a gente pede no projeto? Que não tenha isso aí, porque o autismo é para o resto da vida. Que a pessoa tenha esse laudo que seja por tempo indeterminado, que essas pessoas consigam. Senão, um exemplo, ela marca uma consulta hoje, entendeu? E o laudo dela está vencido. Ela tem que desmarcar, e você sabe que quando ela desmarca o tempo, e geralmente a criança ela precisa passar por essa consulta e ela não tem essa validade, ela vai num particular, paga uma consulta para poder ter esse laudo. Então essa acaba dificultando todas essas mães, essas famílias que têm as pessoas com o autismo. E a matéria gerou grande discussão. Durante a votação, vários parlamentares comentaram sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Foi um grupo que me procurou, um grupo de mães,
que foi até a Secretaria de Educação, junto com esse vereador, alegando ali que passaram a proibir os acompanhantes para as crianças autistas nas escolas municipais. Esse agendamento eu consegui realizar, fui muito bem atendido na Secretaria de Educação, e basicamente naquela reunião, a equipe da Secretaria me disse que precisava organizar a entrada dos acompanhantes, porque os professores estavam perdendo o controle, pois alguns acompanhantes estavam interferindo na didática do professor. Então, foi falado na reunião que isso até poderia estar acontecendo, mas que a resolução do problema era pontual, que não poderia afetar todas as outras crianças que precisam e necessitam de acompanhantes. É tão difícil de você conseguir, às vezes vence em 3, 4 meses. Às vezes custa dinheiro para a família isso. E eu sou prova disso. Porque as mães fazem vaquinha para pagar os laudos, vereador Major Jaime, para as famílias que não têm condições. Agora você imagina você fazer uma vaquinha de R$ 1.600, R$ 1.700, pagar um laudo e vencer em 6 meses. Projeto extremamente importante, relevante, muito bem escrito e muito bom, muito bom. Parabéns, mais uma vez, vereador Carlinhos. Esse projeto, a aprovação desse projeto vai ajudar inúmeras mães e crianças que diariamente perdem validade de laudo e têm que correr atrás desse laudo, pagando muitas vezes para conseguir aquilo que é direito, tratamento especializado para os seus filhos, né? Como já foi falado aqui, o transtorno do espectro autista, ele não tem cura. Então, não justifica a pessoa ter que ficar renovando o laudo, né? O que nós temos que fazer todos os anos e constantemente é o acompanhamento dessas crianças, dessas pessoas, e garantir a eles os tratamentos que eles precisam. Eu queria acrescentar o estado que se encontram os CAPs. Os CAPs precisam de uma atenção maior. Ser um espaço de acolhida das pessoas que precisam, né? Não só os que têm o transtorno do espectro autista, mas também aqueles que precisam dos CAPs, que podem ali ficar 1 dia, 2 dias, tomar medicação, se recompor e voltar para o seio da família. A saúde mental precisa, sim, de uma atenção. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto de autoria do vereador Paulo Gaspar, que possibilita a instituição de comitês de resolução de disputas, também denominados Dispute Boards, nos contratos administrativos celebrados pelo município de Campinas. E a gente teve ainda, Gabriel, um outro projeto também aprovado em primeira discussão na noite desta segunda-feira. A matéria é de autoria do vereador Permínio Monteiro e institui em Campinas o Programa Municipal de Responsabilidade Socioambiental e o Certificado Municipal de Sustentabilidade ASG. O objetivo é que o governo municipal dê publicidade e discipline com clareza os meios e modo como as empresas estão trabalhando de modo sustentável com relação ao tema que une a parte ambiental, social e de governança. O autor falou da importância da proposta. É um projeto de lei que envolve a questão do meio ambiente, né, da preservação ambiental, e acaba gerando um selo para a empresa que tem esse envolvimento e tem a responsabilidade de estar divulgando, de trazer mais qualidade de vida para as pessoas, se baseada na questão do meio ambiente e da preservação ambiental. A votação completa dos 8 itens da pauta você pode conferir no site www.campinas.sp.leg.br e a íntegra da 32ª reunião ordinária você pode conferir também na nossa playlist lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, ontem também nós tivemos uma audiência pública aqui no Legislativo.
Ela foi presidida pelo vereador Paulo Haddad, que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde. Nesse encontro, a Secretaria Municipal de Saúde fez a prestação de contas do SUS. Confira. O vereador Paulo Haddad, que é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, comandou a 46ª audiência pública, direto do Teatro Bento Quirino. Ele apresentou a pauta do dia. Para apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde do município de Campinas, da prestação de contas e do relatório detalhado do quadrimestre anterior, segundo quadrimestre de 2022. Gostaria aqui de dar as boas-vindas ao nosso secretário, Dr. Laís Zambon. Reinaldo Oliveira, diretor executivo do Fundo Municipal de Saúde, apresentou de forma geral a prestação de contas do segundo quadrimestre 2022 das despesas do município em saúde e de recursos próprios do Tesouro. Nós tivemos um repasse, então, de 268.932.000, do bloco da atenção básica, 53.771.000, na média e alta complexidade, 189.486.000, na vigilância, 4.693.000, assistência farmacêutica, 4.695.000, gestão do SUS, coronavírus, ainda tivemos repasse esse ano, esse exercício, de 7.425.000, emenda de custeio, emenda de custeio federal, 7.138.000, e emenda de investimento, 1.408.000. Com a ajuda de Fábio Ribeiro, diretor financeiro da rede, a prestação de contas foi detalhada com as despesas da rede Mário Gatti. Do total de recursos que adentrou ao cofre da rede Mário Gatti, né, foram R$ 234.154.000 reais, 176.458.000 procedentes do Tesouro Municipal. 52.900.000 reais são recursos federais, a imensa maioria relativos ao convênio que a rede Mário Gatti tem com o Fundo Municipal. R$ 2.795.000 reais são recursos que o município transferiu para a rede para fazer frente às despesas do combate à pandemia. O secretário municipal de saúde, Laís Zambon, chamou a atenção para um ponto muito importante na apresentação das finanças. É que cada vez mais, você pode pegar desde o ano 2000, 2002, a dependência da saúde do Tesouro Municipal é impressionante. Então, o dinheiro vinculado federal, ele cada vez mais proporcionalmente vem diminuindo de uma forma bastante acentuada, e o dinheiro estadual praticamente inexiste no município de Campinas. Então, isso claramente eu acho que é uma preocupação que nós vamos ter, temos que ter, porque eu não acho a saúde pública, ela teria que ter mais financiamento, tanto do governo federal como do governo estadual. Outro convidado para a audiência foi Sérgio Bisoni, presidente da rede Mário Gatti. Ele comentou que a rede está com um projeto de aumento da oferta de serviço, além de estar prestes a começar um hospital infantil, o Mário Gatinho, e inaugurar a oncologia. Sérgio ressaltou que é um momento de desafio para realizar tantas ações diante de um cenário de engessamento orçamentário. O próximo ano, acho que será um ano, o restante de ano, o próximo ano, extremamente difícil. E tenho conversado muito com o secretário, com todos da secretaria, porque nós vamos ter que fazer adaptações, inclusive, na nossa rede Mário Gatti. Então, tem planejamento de reforma do pronto-socorro do Mário Gatti, que implica em continuidade de prestação de serviço no meio de uma reforma. Isso é um desafio tanto que está levando a gente a aumentar o cabelo branco aqui, por acaso. Mas, de qualquer jeito, são desafios grandes, eu concordo plenamente. Tem que ser rediscutido esse financiamento, que está pesadamente municipal.
André von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, fez uma apresentação detalhando eixos, diretrizes, objetivos e indicadores da saúde do município. Nos últimos 3 anos, a gente vem aumentando a cobertura de equipes de atenção básica e estamos com 64% de cobertura, o que é um resultado muito bom diante da nossa série histórica, A gente teve aqui em 2019 37% de cobertura, a gente praticamente dobrou aí, aumentou bastante mesmo, e estamos muito próximos de atingir a meta de 65% para esse ano. Ao fim da audiência, o vereador Paulo Haddad fez um balanço do que foi debatido. Tivemos alguns bons indicadores. Mortalidade infantil no nosso município, ela é uma mortalidade de primeiro mundo, de países desenvolvidos, abaixo de 10%. Mortalidade materna, 0, não tivemos nenhuma morte de mães, de parturientes. Também temos dados que nos preocupam um pouco, como, por exemplo, Papa Nicolau, algumas mulheres que não foram fazer seu exame de Papa Nicolau nas unidades básicas, as mamografias, nós estamos no Outubro Rosa, então fica aqui um apelo para as mulheres que elas façam sua mamografia, que é um exame importante de prevenção do câncer de mama, não só a mamografia, mas também consulta ao médico, ao seu ginecologista, para que ele possa fazer um exame clínico e, se preciso, fazer uma mamografia. Então, enfim, alguns dados nos preocuparam, outros nos trouxeram muita alegria. Foi passado aqui também toda a informatização, 90% de todo o prontuário já se faz de forma eletrônica para os usuários do SUS no nosso município. Enfim, tem algumas coisas que caminharam a passos largos. E mais tarde, depois da audiência pública, foi a vez da reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Essa foi uma das reuniões que aconteceu e movimentou o Legislativo na tarde desta segunda-feira. A Comissão de Constituição e Legalidade promoveu a reunião para analisar muitos projetos, esses projetos que tramitam na casa. Presidida pelo vereador Carmo Luiz, teve a participação dos vereadores Paulo Búfalo, Felipe Marquesi, Jorge Schneider e Rodrigo da Farmadic. E eles analisaram 7 projetos. Ao final, Carmo Luiz fez um balanço do encontro. Cumprimos mais uma meta, mais uma reunião ordinária desta importante comissão, que é o filtro, é onde chegam os primeiros projetos, onde passam os primeiros projetos, e hoje nós tivemos a oportunidade de votar 7 projetos interessantes, importantes, que tratam, como eu sempre digo, da vida do cidadão em nossa cidade. Tem o propósito de melhorar a vida, a qualidade de vida, encontrar caminhos e meios para fazer com que, através das leis e através do poder público, nós possamos levar a maior qualidade de vida a você no seu dia a dia. Dos projetos que foram analisados, 4 foram aprovados, 1 arquivado, 2 tiveram pedidos de vista, ou seja, alguém quer fazer mais uma análise em cima de cada matéria, e um outro foi retirado a pedido do autor. Bernabreu, já falamos aqui da reunião ordinária, da audiência pública, da reunião da Constileg, e nós tivemos também reunião da Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar da Legislação Urbana, ela se reuniu mais uma vez e falou sobre fachadas ativas e fruição pública. Confira. O Teatro Bento Quirino recebeu mais uma reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, com a finalidade de discutir melhorias urbanísticas do município de Campinas. O vereador Paulo Gaspar é o presidente desta frente parlamentar e abriu a reunião explicando a pauta do dia. Hoje é um nome muito complicado para as pessoas que não estão familiarizadas com eles, fruição pública e fachada ativa. Faz parte do contexto da minuta que foi encaminhada para requalificação dos edifícios no centro de Campinas, do qual a gente já falou sobre esse assunto em outras 2 reuniões, ou 3, se não estou lembrando. E hoje também, no finalzinho, a gente vai fazer um gancho atualizando aí os últimos acontecimentos em relação a essa minuta que foi protocolada aqui na Câmara Municipal.
Durante a reunião, um vídeo explicativo falando sobre urbanização foi exibido. Logo em seguida, João Verde fez suas considerações sobre o assunto, ressaltando que a arquitetura faz parte do nosso dia a dia. O quanto que a própria arquitetura moderna a gente tem que criticar com essa subdivisão das cidades, sobre esse zoneamento que vai dividindo a cidade, compartimentando a cidade em áreas residenciais, áreas comerciais, áreas industriais, áreas de lazer, etc. Tudo subdividindo e tendo que fazer o uso do automóvel. Sabe, a gente já caiu no erro, já passou por esse período e a gente tem que mudar essas questões. Cidade tem que ser feita para as pessoas, não tem que ser feita para o automóvel. Nós, os seres humanos, temos que desfrutar das cidades. E, infelizmente, as nossas cidades, aqui no Brasil, não estão preparadas para isso. Com bastante participação do público, o vereador Paulo Gaspar fez um balanço do que foi debatido na reunião. Foi encaminhado para a Câmara uma minuta de um projeto de requalificação de edifícios no centro de Campinas, e esse tema de hoje, que é fachadas ativas e fruição pública, é um tema que está contemplado nessa lei. E aí a gente procurou trazer esse conceito através hoje de uma aula vídeo que a gente trouxe do YouTube, do canal São Paulo nas Alturas, e a gente tentou aprofundar essa discussão e explicar esses fatores aí. E também fizemos um debate no sentido de que precisamos trabalhar essa minuta, esse projeto de lei para melhorá-lo e aperfeiçoá-lo, porque ele está muito aquém do nosso desejo. 13h em ponto. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Agora com as notícias do Legislativo. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é dia de reunião ordinária. É por isso mesmo que eu volto na quinta, porque amanhã sou eu quem estarei lá no Teatro Bento Quirino a partir das 6 horas da tarde, acompanhando tudo e, claro, trarei as informações na quinta-feira aqui no Notícias do Legislativo. Até quinta, então. Até.